técnicas de como realmente vender 1 milhão todo mês, como manter a constância, como ter resultados mensalmente. Porque na vida do profissional de consórcio, o que acontece bastante é você vender um mês bem, e aí vende 2 ruim, depois vende outro mês bem, e vende mais 3 ruim, e fica nessa montanha-russa de vende bem, vende ruim, e fica igual aquele cara lá do filme do Alto da Compadecida, né? Fico rico, fico pobre. Fico rico, fico pobre. Fico rico, fico pobre. E aí fica nessa montanha-russa de sobe, desce, de ganha, de perde, ganha, de perde. Então, o grande desafio do profissional do consórcio nem é vender 1 milhão, na verdade, é manter essa constância mensal, onde de fato você vai conseguir manter também ganhos mensais, né? E ter, aí sim, realmente conseguir elevar o padrão, qualidade de vida, né? E tudo muda, né? Tudo muda na sua vida, né? Então, o objetivo principal dessa aula é mais do que ensinar algumas técnicas de fechamento, é de fato ensinar para você um modelo de negócio, um modelo de direção para você seguir e, de fato, ter resultados no que você precisa. Perfeito? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero contar para vocês é como foi a minha trajetória para vender meu primeiro 1 milhão, né? Porque eu não vendi meu primeiro 1 milhão no meu primeiro mês de venda, né? Eu não comecei bombando de vendas no meu primeiro mês de venda. Por uma razão. Quando eu comecei como um vendedor de moto, né? Para quem não sabe, eu tenho 15 anos no consórcio. Então, comecei o consórcio lá em 2007, eu tinha 21 anos de idade, comecei a vender consórcio de moto no porta a porta, de casa em casa, no sol, né? Deixa eu desativar o som aqui. Isso. No sol, né? Comecei a vender ali realmente na dificuldade, pagando preço, né? Então, eu comecei a vender consórcio no porta a porta e vendendo moto. Né? No primeiro dia, no meu primeiro dia como vendedor, eu já vendi um consórcio. Então, eu tive essa graça de, no meu primeiro dia de trabalho como profissional de consórcio, fechar uma cota de venda. No meu primeiro mês, eu entrei quase ali no dia 20 por aí do mês, dia 17, 18 do mês, me deram uma meta ali de 8 vendas e eu terminei aquele mês com 14 vendas. Então, eu consegui praticamente dobrar o que me pediram de meta dentro de um curto prazo de tempo. Mas eu não vendia, mas eu não tinha volume de crédito, né? Ou seja, eu vendia moto, então eu vendia créditos ali de 6 mil, 7 mil, 8 mil, né? Então, no meu começo ali, eu não tinha esse volume de venda, né? Eu não tinha esse volume de venda, eu vendia moto. Trabalhei muito tempo como vendedor de moto, fui vendedor, fui supervisor de vendas, fui gerente de vendas, fui gerente de expansão de empresa, né? Então, nesse meu tempo nessa empresa de motos, eu passei por vários cargos nele, né? Vivenciei várias coisas, mas depois eu evoluí para auto, né? Comecei a vender também consórcio de carro, então eu comecei a conhecer, né, esse mercado também de auto. E confesso que no mercado de auto eu também não consegui vender o primeiro 1 milhão. Você pode falar, Joelson, como assim? Não vendi. Estou contando aqui a minha vida real para vocês e como foi toda a minha trajetória. Apesar de eu conhecer vários vendedores que só vendem auto, vários alunos meus, por exemplo, eu tenho uma aluna chamada Beatriz Bolsas, que era de Fortaleza, que ela vende 1,5 milhão, 2 milhões só de auto. Eu tenho outra aluna minha, Tati, por exemplo, que é lá do Rio Grande do Sul, que ela só vende auto, ela vende 1,5 milhão, 2 milhões todo mês só de auto. Eu tenho outros exemplos que eu posso dar para vocês aqui de alunos meus que vendem, mas na minha experiência eu não tinha ainda o caminho, eu não tinha direção. Então eu saía de casa todos os dias e ia para o escritório e fazia as ligações e fazia os atendimentos, mas eu não tinha uma organização de trabalho, eu não sabia como seguir. Me sentia perdido, não tinha estratégia. Eu só sabia oferecer, explicar e tentar fechar. Será que você está se identificando com o que eu estou falando? E eu chegava ali, faltava cliente para me trabalhar, e os clientes pediam data de contemplação, e era cliente sem dinheiro, era aquela dificuldade. E eu tenho a sensação que eu trabalhava muito, mas tinha pouco resultado. Foi quando eu decidi migrar para imóvel. Só que o que acontece? Imóvel também eu tive um pouco de dificuldade no início, mas
nesse início de dificuldade, eu comecei a fazer um trabalho muito forte nas redes sociais. Comecei a vender no digital, primeiro pelo Facebook e depois pelo Instagram. E nesse período, pelo digital, eu comecei a escalar minhas vendas. E foi ali que eu vendi o meu primeiro milhão. Quando eu vendi esse primeiro milhão, para mim foi assim, fantástico. Para mim foi como uma realização de um sonho. Só que no outro mês eu vendi 300 mil de novo, 400 mil. Passei 2 meses assim. Aí passou um terceiro mês, vendi mais 1,5 milhão. Aí depois passei outro mês e a venda baixa de novo. E aí eu comecei a criar um método para conseguir vender todo mês. E com esse método eu passei, em um ano, eu consegui vender acima de 1 milhão 11 meses. Só um mês que eu não consegui, em um ano. Fazendo um trabalho contínuo. Fazendo um trabalho contínuo. E foi nesse trabalho contínuo, e foi dentro desse método que eu desenvolvi e que eu passei para tantos alunos meus que eu quero passar para vocês hoje. Eu quero mostrar para vocês o que deu certo para mim, o que deu certo para a Tati, o que deu certo para tantos outros alunos meus. Hoje eu tenho um aluno meu que vocês viram lá se vocês leram aquela página que vocês se inscreveram lá toda, tem a história do Andros. O Andros hoje vende 2 milhões todo mês, baseado no que eu ensinei, baseado na direção que eu dei e a direção que eu quero dar para você hoje, tá bom? Já para você falar porque esse silêncio me incomoda. Já a gente começa a conversar aqui. E o que acontece? Deixa eu trazer isso aqui para cá. Isso. O que foram os ladrões do meu primeiro milhão? Porque o que acontece? Vendi o primeiro milhão, tá? Mas como eu falei para vocês agora, um passo atrás, no outro mês não vendi mais. O que me travou? O que me parou? Pelo menos 3 coisas. Eu não tinha planejamento. Eu não tinha planejamento. Ou seja, eu trabalhava de acordo com a sorte. Se aparecia cliente, eu fechava. Se não aparecia cliente, eu não fechava. Eu saía procurando clientes na rua e se eu conseguisse cliente, tinha um cliente para negociar. Se eu não conseguisse cliente, eu não tinha cliente para negociar. Eu tinha a meta do mês e eu ficava ali esperando e dizia, não, final do mês eu bato meta, final do mês eu consigo, final do mês eu chego lá. E eu contava muito, mas muito com a sorte, porque eu não tinha um planejamento de trabalho, eu não tinha uma organização de trabalho. E isso estava roubando meu primeiro milhão, meu segundo milhão, né, Jair? Segunda coisa, falta de clareza. O que acontece? Eu não sabia exatamente quem era o Joelson. Eu ainda trabalhava todos os dias pelo dinheiro. Eu ainda trabalhava todo dia para bater meta. Eu ainda trabalhava todo dia para pagar boleto. E quando você vai atender um cliente pensando em pagar boleto, você não consegue vender. Por quê? Porque o cliente sente o seu medo, o cliente sente a sua aflição, o cliente sente que você precisa. E quando o cliente sente que você precisa da venda, ele simplesmente não faz, não confia. Essa é a grande questão. Essa é a grande sacada, entendeu? Então, o cliente não confia, o cliente não entende. Essa é a grande questão. Então, eu não tinha clareza de quem eu era. Eu não me via como um profissional, eu não me via como alguém que resolvia o problema das pessoas, eu não me via como alguém que é autoridade no assunto. Quando o cliente apresentava uma objeção, eu tremia na base. Quando eu ia atender um cliente de alto valor, eu tinha medo do cliente. Quando eu ia atender um cliente de carta alta, eu tinha medo de chegar nesse cliente, porque esse cliente ia fazer uma pergunta que eu não sabia responder. Então, eu morria de medo dos clientes. Poxa, se eu tenho medo de atender um cliente de 5 milhões, como é que eu vou vender 5 milhões? Se eu tenho medo de atender um cliente de 1 milhão, como é que eu vou atender um cliente de 1 milhão? Se eu tenho medo de atender um cliente de 2 milhões, como é que eu vou atender um cliente de 2 milhões? Eu não tinha clareza, identidade de quem eu era e para onde eu queria seguir. E isso roubava, porque eu estava todos os dias não trabalhando
para crescer, para evoluir, para prosperar, não. Eu estava trabalhando todos os dias, estava trabalhando todos os dias para sobreviver. Eu estava trabalhando todo dia para poder pagar a janta. Eu estava trabalhando todo dia para sobreviver e aí era isso que me travava, porque eu não tinha visão de futuro. Minha visão era o fim do mês. Minha visão era o fim do mês, né? Entendeu? Então, essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Então, de fato, lutar para sobreviver. Lutar de verdade para sobreviver, né? Só que eu não tinha clareza, cara. Então, eu ia atender o cliente com medo, eu não estudava, eu não tinha conhecimento amplo do produto, eu não tinha um conhecimento amplo de como seguir, eu não tinha um conhecimento amplo de chegar num cliente e saber quebrar as objeções. Quantos vendedores ainda têm medo de atender um advogado? Quantos vendedores têm medo de atender um milionário? Posso dizer para você, eu já vendi para vários milionários. Já vendi para vários milionários. Já vendi para vários empresários grandes. Já atendi vários clientes de Porsche, cliente de Lamborghini, já atendi muito cliente assim também. E sem o menor medo. Porque hoje eu tenho clareza de quem eu sou, eu tenho identidade ativada, eu não tenho medo. Porque muitas vezes o que impede você de vender mais é porque você não se posiciona como realmente um profissional do consórcio. Você não se posiciona como um especialista. Só porque você não tem um diploma, só porque você não fez faculdade. Pouco importa o diploma, pouco importa a faculdade. Sabe qual é o salário médio hoje de um médico no Brasil? Entre 12 a 17 mil reais. Na minha equipe de vendas, e depois quem quiser me chamar no privado aqui, eu mostro os caras, se você quiser, eu passo o contato deles. Para você, Joel, você está inventando história. Na minha equipe de vendas hoje, eu tenho 2 vendedores que ganham acima de 70 mil reais por mês. 70 mil por mês. Hoje aqui na minha equipe aqui de vendas, que é o Christian e que é o Thiago. Os caras ganham acima de 70 mil todo mês. Inclusive o Christian, agora em dezembro, ele chegou para mim, ele vai se aposentar agora em dezembro, início desse mês, ele falou, Joelson, dezembro, eu acabei de me aposentar por renda passiva. Não preciso mais trabalhar se eu não quiser. Sabe quantos anos o Christian tem? 32 anos. Christian é herdeiro, o pai dele é rico? Não. A mãe dele é empregada doméstica. O pai dele trabalha de pedreiro. O Christian tinha entrado no consórcio, ele trabalhava numa academia como instrutor. O Christian hoje está com 32 anos, aposentado por renda passiva. Eu disse, cara, mas você vai me abandonar? Eu disse, não, vou continuar trabalhando. Eu gosto de trabalhar. Então, quando você se posiciona como alguém que de fato é um profissional, o seu jogo muda completamente. Você pega hoje o Christian atende cliente de alto padrão, cara, sem medo. Então, eu tinha muito a síndrome de me sentir pequeno demais, de me sentir pequenininho, de me sentir... Não, você tem que ser grande, agir grande. Eu tinha uma coisa chamada escassez. O que é escassez, Joelson? Morria de medo de não ter dinheiro. Quanto mais medo de não ter dinheiro você tem, menos dinheiro você tem. Porque você é tão apegado a ele que ele não cresce. Eu tinha essa escassez absurda. Eu ficava contando quanto dinheiro tem na minha carteira, eu ficava olhando quanto tem na minha conta, eu ficava fazendo conta o tempo inteiro. E quando eu mudei minha mentalidade em relação a isso, o jogo mudou completamente na minha vida. O dinheiro não é importante para mim? Claro que é. Mas eu entendo que o dinheiro é só um meio. Ele é um meio para que eu consiga alcançar as coisas que eu quero. Mas ele não é o fim. Eu não vivo por ele. Eu vivo pelo meu propósito. Porque hoje eu tenho clareza e eu sei onde eu quero chegar. E essa mentalidade que eu quero trazer para vocês aqui.
É essa visão que eu quero trazer aqui para vocês. E antes de eu dar continuidade aqui, aí sim eu quero abrir. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Se quiser fazer uma pergunta, pode mandar bala. Até esse ponto sobre o que eu estou falando aqui. Ah, Joel, eu vim aqui para pegar conteúdo técnico. Você vai pilhar a cabeça já já. Fica tranquilo. Mas antes eu precisava abrir a sua mente em relação a isso. Porque sem isso, não adianta técnica nenhuma. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu tenho, Joelson. Você falou do Christian, né? Que ele Sim. hoje os ganhos dele aí acima de 70 mil reais e ele trabalhava em uma academia. Em quanto tempo ele conseguiu essa qualificação toda para chegar até esse patamar de vendas? Por que que eu pergunto isso para você? Porque eu sou novata no consórcio, eu tenho 3 meses, Uhum. e eu tô eu me identifiquei muito com o início da sua história. Sim. Exatamente. Eu entrei no primeiro mês, vendi mais ou menos, no segundo mês eu estourei com 1,5 milhão, e agora eu estou no patamar de 300, 500 e não consigo sair disso. Aham. En- Acontece. então, escutando você falar do Do seu Christian? funcionário, exato, do Christian, eu queria saber se no início é assim mesmo, até a gente conseguir encontrar qual é a estratégia certa para seguir, né, e chegar nesse patamar, ou não. É sempre natural, né? Porque quando você inicia, é tudo muito novo, falta essas três coisas aí, ou pelo menos duas, que é planejamento, muitas vezes você não tem acesso a uma estratégia, que é o que a gente vai passar aqui hoje, e muitas vezes você não tem a clareza ainda, né? Ou seja, do que você quer, é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero ser vendedor mesmo? Será que isso realmente vai mudar a minha vida, né? Então, às vezes, falta uma clareza em relação a isso. O Cris, ele tem 12 anos no consórcio, né? E resultados assim acima da média, ele já tem há mais ou menos uns 7, 8 anos que ele já tem um resultado bom, né? Assim, um resultado de vender 3, 4 milhões por mês, né? Mas eu posso dar outro exemplo para você, que é o do Andrews. O Andrews, ele tem 1 ano e meio, não tem nem 2 anos no consórcio. Quando eu conheci o Andrews ele tinha aberto um mercadinho e faliu. Quebrou o mercadinho, ele estava sem condições financeiras, e ele me procurou, né, como aluno, e depois eu decidi abrir um oportunidade para ele trabalhar comigo. E aí e lembrando, pessoal, pelo amor de Deus, né, eu estou contando isso aqui, mas depois não vem mandar mensagem, eu quero trabalhar com você. Eu não estou procurando ninguém para trabalhar comigo, não. Estou contando a história porque é importante vocês entenderem, só para ficar claro. Então, deu oportunidade para ele trabalhar comigo, gostei dele, vi que ele tinha potencial. E o que acontece? O Anderson também, cara, o sonho do Anderson era ganhar 5 mil por mês. Era o sonho dele. De, se eu ganhar 5 mil por mês, eu estou realizado. E aí, no primeiro mês, ele vendeu ali 100, 200 mil. Terceiro mês, ele vendeu também 100, 200 mil. Com 6 meses, ele estava vendendo 300 mil por mês. Ou seja, mais ou menos um ano atrás. E aí, depois disso, ele pulou para 600. Depois, com acho que uns 8 meses, já estava vendendo já acima de 1 milhão. Hoje, ele vende acima de 2 já. Então, eu vejo que muitas vezes também é um processo. Poxa, comecei agora, eu vou me organizar a minha base, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, muitas coisas, e, e eu vou subindo, entendeu? Então, tem situações em que a pessoa ela vai nessa crescente, é o caso do Andrews. O Andrews ele foi numa crescente, hoje ele está tranquilamente já, eu acho que assim, já faz mais de 6 meses que ele vende acima de pelo menos 1,5 milhão, né? Eu tenho, por exemplo, uma aluna chamada Tati Rocha, que é lá do Rio Grande do Sul. A Tati nunca trabalhou comigo, foi só minha aluna. A Tati, eu conheci ela na pandemia, ela tinha uma empresa de festas, nunca vendeu consórcio também. Ela entrou na mentoria comigo, primeiro mês dela já vendeu 1 milhão. E aí ela passou do primeiro mês até, acho que os 6 meses, direto vendendo acima de 1 milhão, todo mês. 1 milhão, 1 milhão, 1,2 milhão, 1,2 milhão, 1,2 milhão, 1,2 milhão. Então, tem pessoas que já seguem direto. Agora, é porque também ela entrou na mentoria, a gente deu toda uma estrutura. A mentoria que a Tati fez comigo foi uma mentoria de 3 meses, né? Foi uma mentoria muito detalhada, né? Então, contribuiu também para o crescimento dela. Mas o conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui hoje é o mesmo conteúdo, por exemplo, que a Tati aprendeu. É o mesmo conteúdo que o Andrews aprendeu,
O caso do Christian, não, porque eu não estou com o Christian há 12 anos, né? Mas o Christian também tem a mesma mentalidade, a mesma visão em relação ao mercado que eu tenho hoje, né? Então a gente também pensa muito parecido, tem um trabalho, uma visão de trabalho bem parecida também. Então o que eu vou trazer para vocês hoje aqui não é um conteúdo tipo assim, que eu acho que é interessante, não, é um conteúdo que ele foi aplicado na minha vida e na vida de outras pessoas e de fato deu muito certo. Agora você tem que ter primordialmente essas três coisas. Você tem que entender. Você vai ter que fazer um planejamento muito bem feito. Você vai ter que ter uma clareza realmente de quem você é. Você não pode, como é que eu posso dizer? Você não pode ter medo, né? Ou deixar que o medo lhe domine, né? Porque medo todo mundo sempre vai ter. Eu também tenho medo até hoje. E você não pode ter uma natureza de escassez. Natureza de, eu tenho medo de perder dinheiro, tenho medo disso aqui, Cara, você tem que ter uma mentalidade mais aberta para as coisas. Isso vai mudar muito a sua vida. Eu tenho acesso, converso com vários vendedores hoje que têm, que têm vendido muito, né? E, cara, sempre essas pessoas elas têm essas três coisas. Elas sabem planejar, elas têm uma clareza e elas não têm escassez. Tá? Então, são pontos importantes aí. Mas vamos lá, você vai... Então, assim, fica tranquilo. Esse sobe e desce, esse medo, e ainda mais nos primeiros 3 meses, é muito natural. Isso não quer dizer que você não seja boa, isso não quer dizer que você não vai conseguir, pelo contrário. Você tem boa chance de conseguir, tem boa chance de dar certo. Tá bom? Obrigada, Vamos lá, Joelza. Cíntia. Nada. E aí, o que acontece? Eu quero trazer para vocês aqui um planejamento mensal para você vender seu primeiro milhão. Tá? Então, eu quero trazer aqui um planejamento mensal para você vender seu primeiro milhão. Porque muitas vezes o que falta é planejamento. Na grande maioria das vezes, o que falta é planejamento. Eu quero apresentar para vocês aqui o que eu chamo de princípio da volumetria. O que é o princípio da volumetria? A primeira coisa que você tem que entender é que você precisa entender quais são os seus resultados atuais. Então, vamos lá. Digamos que mês passado, a Jaqueline vendeu 300 mil. Tá? O que a Jaqueline tem que entender, por exemplo? Quantas pessoas ela prospectou, seja ligação, na rua, redes sociais, seja onde for. Quantas pessoas ela prospectou, quantas pessoas ela abordou, quantas pessoas ela negociou e quantas pessoas ela fechou. Então, vou falar de novo. Quantas pessoas prospectou? O que é? Quantas pessoas eu prospectei? São as pessoas que eu ofereci. Então, são pessoas que eu liguei, são pessoas que eu conversei na rua, são pessoas que eu conversei pela rede social. Prospecção é alguém que diz assim, cara, como é que é esse negócio aí? E eu falei com essa pessoa por alguns segundos ou minutos. Isso é prospecção. Todas as pessoas em que eu tive contato, seja ele o mínimo que for, é uma prospecção. Então, quantas pessoas eu prospectei? Só que aí vem abordar. Quantas pessoas eu abordei? O que é abordar? Abordar, eu tive pelo menos ali uma conversa ou conseguir em algum momento oferecer o consórcio para essa pessoa. Em algum momento essa pessoa, eu consegui conversar, falar e tudo mais, e essa pessoa falou assim, quando eu conversei com essas pessoas, nesse caminho muitas pessoas falaram assim, olha, mas eu não quero. Ah, mas eu não tenho interesse. Ou eu comecei a conversar, a pessoa não falou mais no WhatsApp, ou a pessoa me bloqueou, ou a pessoa não atendeu mais minha ligação. Mas eu consegui abordar essas pessoas. O que são as pessoas que eu negociei? São pessoas que eu conversei, montei algum tipo de orçamento, de valor, e apresentei valores para essa pessoa. E essa pessoa ou ficou de pensar e não decidiu, ou ficou de pensar e decidiu. Então, foram as pessoas que eu negociei. E as pessoas que eu fechei são as pessoas que eu fechei. 300 mil, eu fechei 6 cotas de 50 mil. Então, eu vendi para 6 pessoas. Então, antes de fazer um planejamento para vender 1 milhão, eu tenho que ter tudo isso na ponta do lápis. Você vai dizer para mim, Joelson, mas eu nunca fiz isso. Então, antes de fazer o planejamento para você vender 1 milhão, você vai ter que anotar
todos os dias, seja numa planilha, seja num caderno, seja numa agenda, seja no que você quiser, seja num quadro, você vai ter que anotar todos os dias esses números para poder você basear, você poder ter uma base para o futuro em relação a vendas. Você que está aqui agora nessa aula, você pode dizer, Joelson, mas eu estou aqui, eu não quero nem planejar, eu estou aqui pelas técnicas de fechamento. Você vai dar? Vou. Após essa parte de planejamento, a gente vai partir só para a técnica de fechamento. Fica tranquilo. Então, você tem que ter a base de todos esses números para poder a gente chegar num planejamento de 1 milhão mensal. Eu queria, antes de falar sobre planejamento, eu queria saber quem não entendeu essa parte do que é prospecção, abordagem, reunião, fechamento. Quem aqui não entendeu essa parte? Pode perguntar. Joelson, não entendi, não tem nenhum problema. A gente tenta explicar de uma forma mais clara, tá? Quem não entendeu essa parte? Oi, Joelson, boa noite. Já que você me chamou, né, falando meu nome, tá me ouvindo? Tô sim. Pronto. Essa parte de ter o planejamento, né? Até falei com você no Instagram, aí você me indicou um programa CRM, né, para ter Sim. tudo isso aqui. Mas eu tenho um grande defeito, falando como esse baianês, né? Ridículo. Não tem problema nenhum. Não é ridículo, não. É a sua cultura, é a sua região e tem orgulho dela. Meu sotaque é isso, tá? Que eu sou É isso aí. da Não tem Bahia, sou do problema interior. nenhum. Vou falar muito tu, igual você. É Então, para falar mesmo. assim, e aí eu não tenho, eu começo e depois eu não dou continuidade. Pensa em um problema, em um defeito que eu tenho, é esse aqui, ó, para organizar. Você me indicou, tá lá. Eu comecei e depois não fiz mais do CRM, do sistema que você me mandou. E outra coisa também que eu nunca consigo, quer dizer, não conseguia, mas agora eu vou conseguir, é quando o cliente pergunta, Jaque, como é que funciona o consórcio? Aí eu também Chegar vim, nessa parte aí, fica tranquilo. aí eu vim o curso seu, como você explicou, né? Mas assim, só voltando para aqui, eu não consigo dar continuidade nisso aqui, ó, de organização. Meu maior defeito é isso aqui. Acho que se eu começar a ter isso aqui, e olha que meu volume das pessoas de indicação, de vindo, é grande. Dá para, não tenho muito o que reclamar. Mas eu perco muito por causa disso aqui, ó. Pense que eu perco muito. Olha, você não faz ideia. mas pode ter certeza, Jaqueline, isso não é um problema só seu, é de muitas pessoas. Quantas pessoas começam dieta e não terminam? Quantas pessoas começam um curso e não terminam? Quantas pessoas começam a faculdade e não dão continuidade? Eu Né? Então, terminei 3. quantas pessoas começam um relacionamento e separam? Entendeu? Então, assim, as pessoas iniciam as coisas e não terminam, é muito natural. Mas eu vou dar para você aqui, de repente, que pode ser um caminho para que você consiga ter mais foco para todos que estão aqui também. Que é o seguinte, quando eu estava falando de clareza aqui atrás, quando eu estava falando sobre clareza, o que é clareza também? Muitas vezes, eu estabelecer uma meta, e essa meta, ela não pode ser uma meta, eu vou só desativar o teu som aqui rapidinho, Jaqueline. Eu desativo aqui. Desativa aí, só enquanto eu falo aqui isso. Então, assim, é importante que você, muitas vezes, estabeleça uma meta e essa meta não seja de vendas. Então, a gente está falando de 1 milhão porque é um número que é um número meio que pragmático, né? É um número que as pessoas anseiam tê-lo, né? Mas, muitas vezes, 1 milhão não resolve sua vida. Entendeu? Eu vou dizer, por exemplo, o meu caso. 1 milhão não resolve a minha vida. Não resolve mesmo. Eu preciso de alguns milhões para poder resolver a minha vida, que é muito complexa. Eu fui arrumando problema para mim mesmo resolver. Entendeu? Então, muitas vezes, a sua meta ela não pode ser uma meta só de venda, ela tem que ser uma meta de conquistas pessoais. Então, vamos lá. O que você pode estabelecer? Em 6 meses, eu quero estar andando nesse carro. Em 6 meses, eu quero morar nessa casa. Em 6 meses, eu quero comprar isso para a minha casa. Em 6 meses, eu quero colocar meu filho nesse curso daqui de inglês. Em 6 meses, ou seja, é interessante que você estabeleça metas, mas metas de conquistas pessoais. Aí vamos lá, vou dar um exemplo. Para você comprar o carro que você quer em 6 meses, você precisa ganhar, um exemplo, 5 mil por mês.
que você tem que fazer agora? Poxa, se eu preciso ganhar 5 mil por mês, quanto é a minha comissão? A minha comissão, sei lá, 2%. Um exemplo. Então, eu preciso, para ganhar 5 mil por mês, eu preciso vender pelo menos aí 1 milhão. Para poder ganhar 5 mil. Ah, não, eu preciso 700 mil. Se eu vender 700 mil, se eu vender 500 mil, eu já ganho 5 mil. Para mim já está ótimo. Porque eu vou conquistar o que eu quero. Então, é importante que você estabeleça suas metas para conquistas pessoais. Por quê? Todos os dias, o que você vai fazer? Quando você acordar, você vai pensar, eu hoje vou sair de casa para comprar o meu carro. Eu hoje vou sair de casa para comprar a minha casa. Eu hoje vou sair de casa porque eu quero reformar a minha casa. Hoje eu vou sair de casa porque eu preciso pagar aquela viagem que eu quero fazer para tal lugar. Hoje eu vou sair de casa porque eu quero fazer isso aqui. Então, em vez de você estabelecer metas de dinheiro ou de milhões, você estabelece metas pessoais, de visão pessoal. Isso vai ajudar você, de fato, a conseguir ter essa constância de fazer todo dia. Porque você todo dia vai ficar pensando, coloca a foto do que você quer na tela do computador, na tela do celular, imprime, coloca dentro da sua agenda, porque você todo dia vai dizer, cara, eu não posso deixar de não fazer isso, porque se eu deixar de fazer isso, eu estou abrindo mão de conquistar o que eu quero naquele período. Tá? Então, muitas vezes a gente tem que lutar contra a nossa mente mesmo, porque é natural da gente não continuar as coisas, é natural a gente desistir, é natural a gente cansar, é natural isso, tá? É muito natural. Então, não se sinta, digamos assim, não se sinta inferior porque você não conseguiu fazer várias coisas. Porque eu também já comecei coisas que eu não terminei, né? Por mais que eu seja uma pessoa focada, determinada, eu também, eu estava... Essa semana agora então, vou fazer a semana inteira de academia e vou seguir. Quando foi na quarta-feira, eu tenho uma hérnia, né? Na quarta-feira minha lombar ferrou, aí eu não fui para academia 2 dias. Aí hoje estava tendo jogo, antes do jogo, pessoal, umas pizzas aqui. Cara, comi umas 8 fatias de pizza. Acabou a dieta, já faz 2 dias que eu não treino, então segunda-feira eu volto de novo, acabou. Ou seja, a gente tem esses problemas. Só que a gente tem que se esforçar, lutar contra, né? Então, o que eu falo para você é só luta contra. Você consegue. É possível. Não é impossível, não. Voltando aqui ao planejamento. Então, o princípio da volumetria é eu entender esses pontos. Por quê? Baseado nisso, e é importante que você anote, né? Por mais que você tenha essa gravação, baseado nisso, você vai criar metas. Então, vou dar um exemplo. Mês passado eu vendi 300 mil. Mês passado eu vendi 300 mil. Aí eu fiz o cálculo aqui, anotei tudo, e para fechar esses 300 mil, eu falei com 100 pessoas. Eu prospectei 100 pessoas. Então, prospectei 100 pessoas para poder fechar 300 mil. Qual é a minha meta esse mês? Se eu quero fechar 600 mil, eu tenho que prospectar 200 pessoas. Mês passado, dessas 100 pessoas, eu ainda consegui abordar, assim, iniciar ali uma conversa com 80. Esse mês, para vender 600 mil, eu preciso abordar 160. Mês passado, eu negociei ali com 50 pessoas, conversei, falei de valores e tudo mais. Esse mês, para fechar 600 mil, eu preciso exatamente negociar com 100 pessoas. Eu fechei com 5 pessoas das 50 que eu negociei. Esse mês eu tenho que fechar com 10. E aí, quando eu estou falando isso, nesse momento você pode pensar, Joelson, não funciona. Porque você está falando para mim só que eu tenho que trabalhar mais. Não necessariamente. O que você vai estar fazendo nesse momento é treinando sua mente. Treinando sua mente para aproveitar melhor o seu dia, treinando a sua mente para fazer mais com menos e, principalmente, vai chegar um momento em que você não vai precisar mais falar com um dobro de pessoas, porque você vai estar tão afiado em negociação que você consegue converter mais. Você consegue converter mais. Eu tenho uma aluna, Jaqueline é da Bahia, tem uma cidade na Bahia chamada Jequié. Não sei se você conhece, Jaqueline, Jequié, aí, interior pequenininho. Tem uma aluna minha chamada Mávila.
Mávila, 3 crianças, 3 filhos, 3 meninos. Ela namoradeira, fez um menino de cada pai, vendedora de consórcio. E ela veio para a mentoria. E o sonho da Mávila era vender 1 milhão, o sonho dela. Eu quero vender 1 milhão. Ela vendia 150 mil por mês. E ela fez exatamente esse princípio da volumetria. Exatamente. Quando ela colocou em prática as metas diárias, no primeiro mês, ela já vendeu 300 mil, ela dobrou. No segundo mês, ela vendeu 600 mil. No terceiro mês, ela vendeu 1 milhão. Fazendo exatamente isso. Depois procura, acho que é Mávila, não lembro agora, mas acho que é Mávila Santos, o Instagram dela. Mas é uma menina muito boa, só gosta de fazer menino, mas ela é maravilhosa, eu gosto dela, minha aluna. Então, o que acontece? Usando exatamente esse conteúdo aí. Então, o princípio da volumetria é: tenho esses dados, o que eu vou fazer agora? Eu vou estabelecer primeiro uma meta mensal. De quê? De prospecção, de abordagem, de reunião e de fechamento. Então, vou estabelecer meta mensal. Depois, eu posso escolher em fazer metas descendiais, ou seja, de 3 vezes ao mês, de 1º a 10, 10 a 11, de 1º a 10, de 11 a 20 e de 21 a 30. Ou eu posso fazer por semana. E meta diária. Então, eu vou pegar essa minha meta e vou dividir ela por semanas e depois por dias. Então, vamos lá. Eu preciso prospectar 100 pessoas no mês. Dá quanto por semana? 25. Dá quanto por dia? 5. Todos os dias, quando eu começo o meu trabalho, eu tenho uma meta para bater. Não é meta só de venda, eu tenho uma meta de prospecção, de abordagem, de reunião e de fechamento. E eu vou ter que trabalhar para fazer essas abordagens, eu vou ter que trabalhar para fazer essas prospecções, eu já vou dar dica para vocês de prospecção aqui, de tudo que vocês precisam. Terminou a sexta-feira, eu tenho que sentar e fechar a minha meta da semana, do que eu bati, para na segunda-feira eu começar tudo de novo. Entendeu? Então, quando você estabelece isso, quando você todo santo dia você tem uma meta para atingir, eu duvido que você não suba seus resultados e você não escale para você vender 1 milhão. E depois que você vende 1 milhão, é só manter essa meta. Entendeu a sacada? Depois que você vende, aí é só você manter a meta. Só você manter a meta. E aí, meu amigo, você não para mais de vender 1 milhão. Só que o que acontece? Você vende 1, 2, 3 meses vendendo 1 milhão, 4 meses, daqui a pouco você está muito mais afiado em negociação e conversa, e você no outro mês já vende 1,5 milhão. No outro mês você já vende 2. E você começa a crescer. Entendeu? Só que é um processo. Só que você só vai conseguir fazer isso com planejamento. O planejamento que eu estou falando para você, esse que eu estou falando, ele é exatamente o mapa que você precisa para fazer isso. É exatamente o mapa que você precisa para fazer isso. Se você faz do jeito que eu estou falando aqui para você, isso serve para quem é líder também. Pode pegar a equipe e fazer isso com a equipe. Eu dei uma consultoria empresarial em uma administradora e a meta lá era mensal. O vendedor enrolava, não batia meta, os vendedores preguiçoso. Eu chegava lá, era vendedor no TikTok, vendo dancinha, era vendedor olhando no Facebook, era vendedor 4 da tarde indo para casa porque tinha problema para resolver, e a empresa quebrando. Eu disse, o jogo vai mudar. Chamei a galerinha e disse, ó, a meta de vocês hoje é essa aqui. Tem que fazer essas prospecções, essas abordagens, essas reuniões, esse fechamento. Nego chorou, teve vendedor correndo com a mão na cabeça, teve vendedora com o cabelo arrepiado, teve vendedora desesperada, pedindo, pelo amor de Deus, para... Teve uns que foi demitido, foi... Deixa eu contar uma coisa para vocês. O resultado da administradora não só dobrou, triplicou de vendas em
4 meses. Triplicou o resultado da administradora de vendas, só aplicando meta diária, meta semanal. Lá eu aplicava meta diária, descendial e mensal. Então, tinha meta diária, descendial e meta mensal. Meta diária tinha uma premiação pequenininha, meta descendial tinha outra premiação e meta mensal tinha outra premiação. No final do mês fazia festa, mas era a venda entrando loucamente. Então, o que eu estou falando para vocês aqui não é algo que, cara, saiu da cabeça do Joelson. O Joelson viu isso aqui no YouTube e decidiu aplicar. Não. Isso aqui é material. Isso aqui é material. Deixa eu só aqui. Isso é material. Isso é material de consultoria. Isso é material que dá certo. Agora, é fácil? Não é fácil. A vontade de ir para casa de 3 horas, a vontade é ver dança, a vontade é ver quem levou chifre lá no Instagram, a vontade é ver a vida dos outros, a vontade é ficar conversando abobrinha no grupo do WhatsApp da família. Isso é muito bom, mas não dá dinheiro e nem faz vender bem. Então, a gente vai ter que muitas vezes você tem que se policiar para você fazer mais com menos. E isso aqui é o caminho para isso. Antes de a gente avançar, quem quer fazer perguntas sobre isso aqui? E aí a gente já avança. Joelson, boa noite. Boa. Eu quero só fazer uma pergunta, se não puder falar aqui, se quiser mandar depois, né? Sobre o CRM que você indicou, porque nesse momento eu estou em busca aí de um, né? Estou até com algumas reuniões para conhecer, então se tivesse indicação seria melhor. Tá. Olha, o CRM que eu utilizo hoje, né, que eu, Joelson, utilizo é o RD Station, né, que é um CRM um CRM bem interessante, assim, que eu vejo que se adequa mais ao meu produto, tá? Eu acho que ele é mais completo e ele tem uma versão gratuita para quem é um usuário solo. Então, se eu sou um usuário sozinho, eu não pago nada para usar. Se eu tenho uma equipe de vendas, aí realmente vai ter um custo por usuário, que vai ser em média R$90 por mês, nessa média. Então, o CRM é muito bom, é o que eu utilizo hoje. Eu já utilizo o CRM já há uns 3 anos para 4 anos que eu utilizo ele e me ajuda muito, tá? Outro CRM que também é muito bom é o do Léo Scala lá, que é o CRM de consórcio também. E eu não uso, né? Não sou usuário dele, mas que é de um amigo também, que é um CRM que ele é todo adaptado para consórcio, só que ele é um CRM que não é gratuito e também não é tão barato, né? Então, ele é um CRM, como ele é um CRM mais nichado, né? Com tudo feito para consórcio, ele é um CRM mais caro, né? Mas pode ser uma opção boa também para você olhar. Mas o que eu uso é o RD, tá? E tenho que reclamar dele? Não, me atende bem, resolve o que eu tenho para resolver. No final da aula aqui eu posso abrir o meu CRM para vocês e mostrar ele para vocês, tá bom? Então, no final da aula eu posso dar uma abertura aqui e mostrar ele e tudo mais. Obrigada. Nada, tamo junto. Joelson, boa noite. Boa, pode falar, meu irmão. É Benício que está falando. Oi, Benício. Tudo bom, amigo? Joelson, estou vendo essas etapas que você passou, ela é muito semelhante às etapas do funil de vendas, né? Sim, na verdade isso aí é um funil, né? Só que a gente é um funil, só que é um funil com meta, né? A diferença é essa, né? É justamente isso que eu tenho uma dúvida muito grande, que assim, acontece das conversões de cada etapa, elas se manterem ou elas acabam diminuindo, né? Aí a gente tem, na verdade, 2 opções, né? Ou a gente aplica uma intensidade maior de treinamento, ou a gente procura aumentar a quantidade de volume de entrada de clientes. O que você aconselharia? A gente forçar mais a entrada de clientes para, consequentemente, aumentar a conversão, ou a gente manter a captação de clientes ali e trabalhar mais na questão de treinamento, ou corrigir algum tipo de gap da equipe? O que você me aconselha? Você tem equipe, né? Isso, eu tenho uma empresa. Você tem uma empresa e aí tem uma equipe de vendedores lá, né? Perfeito, isso. Perfeito. Os vendedores que estão aqui entendam que tanto eu sou professor como eu também sou gestor, né? Sou empresário e aí eu tenho uma visão também de empresário que é que eu vou passar para o meu amigo aqui. O que eu faria hoje com a minha equipe? O que eu faço com a minha equipe hoje? Eu faço os dois. Então, eu vou tanto trabalhar treinamento, que é o que eu vou trazer algumas técnicas aqui exatamente para isso,
Mas também tem momentos em que ou eu vou trabalhar o volume, né, de leads, mas se tem um custo para esses leads, por exemplo, se eu pago por esses leads, eu não aumentaria volume. Por quê? Porque eu estou investindo grana nisso. E se eu aumento o volume, eu estou queimando dinheiro. O que eu faço? Eu aumento a cadência. O que é a cadência? É a quantidade de vezes que vai ser falado com esse lead, né? Então, só para você ter noção, hoje no Brasil, a média de abandono de lead é na média entre o 5º e o 8º contato, certo? É a média do Brasil. Para você ter noção, nos Estados Unidos hoje, a média de abandono de um lead são 25 contatos. Então, hoje eles têm um nível muito maior. Eu trouxe para o time 25, consegui trabalhar com menos leads, eu entregava, para você ter noção, eu entregava para os caras 30 leads por dia. Depois caí para 25, caí para 20, caí para 15, caí para 10, caí para 8, caí para 6, hoje eu estou entregando só 4 por dia. Por quê? Porque a gente tem um fluxo de cadência maior, né? Só que você que está aqui nessa aula de hoje, dizendo, João, que danado é cadência, que danado é fluxo, não estou entendendo nada. Isso é quando você tem uma esteira de geração de leads. Você que não tem, cara, aí segue o que eu estou falando aqui. Realmente você tem que aumentar o volume, porque são estratégias, são modelos de negócio diferentes. Então, se eu tenho um modelo de negócio de geração de leads, eu tenho que enxugar, porque é dinheiro que está caindo todo dia ali naqueles leads. Então, eu não posso estar jogando lead à torta direita. Eu tenho que trabalhar melhor isso. O que eu faço? Aumento a cadência. No meu time aqui, eu vou aumentar para 30. 30 contatos antes de abandonar o lead. Tá? Isso ajudou, aumentou as vendas? Aumentou. Aumentou as vendas em 45%. Em 8 meses. Tá? Então faz sentido, aumenta assim, dá resultado. Então, o conselho que eu dou, se hoje os leads lá, você que paga ou eles prospectam sozinhos? Só para entender. A maior parte dos leads, eles que prospectam. Então, é volume. Acredito que 80% é eles. Bota isso para trabalhar. Beleza. Obrigado, amigo. Aumenta o volume. Agora, não deixa de dar treinamento. Treinamento é um negócio que você tem que dar constantemente. Sim. Qual o conselho que eu dou de frequência de treinamento? Entre 1 a 2 treinamentos por mês. Então, ou um a cada 15 dias ou um por mês. Tem que treinar. Se você, por exemplo, Joelson, eu não tenho condições de contratar alguém, você mesmo vai lá, monta um treinamento, entrega para eles, pega um vendedor que está dando resultado, chama esse cara, pede para ele contar um pouco sobre os cases de sucesso dele e vai fazendo. Mas o ideal é que você faça pelo menos um treinamento por mês, o ideal é que você faça 2 a cada 15 dias. Show? Joel, boa noite. Boa. É o Wilbert aqui. Você poderia dar um exemplo, por gentileza, como é que você fazia a meta descendial? Depende muito do que você quer alcançar. Então, vamos lá. Se a meta do vendedor é 300 mil, 100 mil do dia 1º ao dia 10, 100 mil do dia 11 ao dia 20 e mais 100 mil do dia 21 ao dia 30. Perfeito. Entendeu? Divido por 3 e vou para cima. Joel, sou eu que faço a minha meta, sou representante, faz do mesmo jeito, coloca no papel, faz a sua meta, se cobre. Uma coisa que eu sempre fiz, eu trabalhei muito tempo sozinho também, sem equipe nenhuma, tá? Quando eu trabalhava sozinho, o que eu fazia? Se eu bater a meta esse mês, dia 2, dia 3, eu vou jantar em tal restaurante caro. E eu ficava falando para minha mulher, vamos jantar. E eu ficava trabalhando e pensando. Um mês que eu não batia, eu não ia jantar. Não ia. Eu só ia quando era para bater aquela meta. Aí eu chegava no restaurante, meta batida, gastava grana e bati meta, minha premiação, estou aqui. Eu mesmo fazia, eu mesmo motivava. Motivava eu mesmo, comigo mesmo, se motivando eu mesmo, entendeu? Então, se você é sozinho, coloca a tua meta e faz do mesmo jeito. Coloca na geladeira, coloca no computador, coloca em todo lugar. Sai colocando na casa toda. Sai colocando no escritório. Essa é a minha meta. Então, divide a meta por 3. Tá? Às vezes, dependendo muito também, por exemplo, Joelson, mas as minhas vendas geralmente são mais no final do mês. Posso também pegar minha meta e fazer assim. É 300 mil? 50 mil de 1º a 10, de 11 a 20, 100 mil e 150 mil de 21 a 30. Tá? Então, também você pode dividir desse jeito também, para você ou para o seu time.
tá bom? Perfeito, obrigado. Tamo junto. Joelson, Oi. boa noite. Ô, pode falar. Então, você falou isso a respeito de prospecção, né? A prospecção, no caso, seriam também aqueles clientes que não fecham, ou você está falando aí dessa média daqueles clientes que finalizam a venda? Prospecção é, por exemplo, eu tô andando na rua, a Thalita olha para mim e fala, eu olho para a Thalita e falo assim, Thalita, eu trabalho com consórcio, quer fazer um? Ela diz, pega meu número aí, vamos conversar. Isso é uma pessoa já prospectada. Aí eu cheguei no escritório, peguei, mandei um WhatsApp para a Thalita e a Thalita não me respondeu. Não é uma abordagem, só foi uma prospecção. A Thalita me respondeu. Ah, como é que funciona? Então, eu tenho um plano aqui e tal, lá, mas eu só quero fazer daqui a 5 anos. Então, não é uma negociação, é só uma abordagem, uma prospecção que virou abordagem e morreu na abordagem. A Thalita fala, ó, me explica como é que funciona, eu estou pensando em fazer e manda um plano para mim. Aí eu vou, monto um plano, mando para a Thalita. Aí eu converso com a Thalita, estou achando essa parcela um pouco alta, me consegue um plano com a parcela menor. E eu estou negociando com a Thalita. E aí a Thalita, vou fechar. E fechei com a Thalita. Então, a prospecção são as pessoas que eu vou pegar de qualquer jeito. A pessoa foi e mandou um WhatsApp para mim. Ali foi uma prospecção. Entendeu? Foi uma prospecção passiva, a pessoa que me procurou, mas foi uma prospecção. Entendi. E assim vai. Então, tudo isso conta como prospecção. O número de prospecção sempre vai ser muito maior, porque são as pessoas que eu tive contato. Agora, as pessoas que eu negocio já é menor, e as pessoas que eu fecho já é muito menor ainda. Porque tem uma diferença em questão de prospecção e conversão em vendas. Tipo assim, às vezes tem que atender, prospectar 100 pessoas para gerar ali 10 para 10 pessoas ali converter eles ali e fechar negócio com você. É mais ou menos assim, né? Que nem sempre todo mundo que você prospecta vai fechar. Então você tem que quem dera, se todo mundo que eu prospectasse fechasse, eu estava trilionário. Joelson, boa noite. Sueli Moreira falando, tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Pode falar, Eu quero ter uma dúvida com você a respeito. Eu sou uma representante, vai fazer que eu abri a empresa e eu estou só. E eu percebi a dificuldade em prospectar, né? Porque até então eu vendia para uma empresa e meu primeiro mês, sem experiência, eu vendi 1 milhão de consórcios. Olha aí. Porém, era uma empresa que era uma loja que entrava muita gente. Então, eu usava uma técnica de abordagem, ó, você tem um crédito liberado e tal, e fechava. Hoje, o negócio é meu, é novo, é início, então as pessoas percebem que tem um pouco de receio, né, por ser novo. Mas a minha dificuldade é em prospectar. E eu vi no seu Instagram, que eu sigo, e você fez um comentário assim, uma das ideias de prospectar é ir no Google, pesquisar algumas categorias, advogado, médico, e entrar em contato. Eu acho essa ideia bacana, porém, como que você ensina, orienta a forma de a técnica de falar com esse cliente por telefone, porque, vamos supor, é um médico, pode ser que ele não atendeu, tem que ser rápida, porque eu achei uma técnica bacana, uma opção bacana, que é a ligação. Inclusive, mas eu já não sei pensei se também. Porque eu vou fazer 3 meses que eu estou com a empresa, e a minha ideia agora é montar uma equipe de venda para prospectar. Porém, não vou fazer contrato com eles para trabalhar só com comissão. Quanto mais eles venderem, mais eles vão ganhar, né? Mas eu estou perdida nesse sentido, se eu ligo, se eu não ligo, como que eu ligo, porque as pessoas têm medo hoje também nas ligações, né? Nem todo mundo, às vezes, se sente seguro, dá continuidade àquela ligação, enfim. Top. Vamos lá, então vamos entrar exatamente nesse... Você fez a pergunta exatamente fazendo uma abertura para essa nova etapa aqui do treinamento, que é um quadrante infalível para aumentar as conversões das reuniões. Vamos entrar nisso agora. Vou falar um negócio rapidinho para você continuar, para não atrapalhar também. Você vê, eu vendi 1 milhão sem experiência. Agora eu estou com a minha empresa, estou com 3 meses e vendi 250 mil. Então, assim, imagine como que eu estou, pagando aluguel, né?
Não quero desistir, mas eu estou entrando em paranoia, porque eu preciso vender, né? Imagino, realmente, não é fácil. Vamos Vender, eu lá, sei que eu vendo. Agora tem que vamos ver para o que cima. Joelson, Oi. Obrigada. queria agradecer a minha amiga. Eu estou vivendo a mesma situação que ela. Eu, quando era gerente da empresa, há mais ou menos uns 6 meses atrás, 7 meses atrás, a gente vendia 3, 4 milhões, eu gerenciando a empresa. Sim. Quando eu montei minha empresa, a minha média de VGV tem sido 400 mil, 500 mil. E já começa a bater um pouco o desespero, sabe? Então, eu queria poder voltar a vender 2, 3 milhões como eu fazia antigamente. Top, vamos lá. Acho que esse treinamento vai abrir uma luz muito boa para isso, né? Mas vamos entrar aqui no Joel, quadrante. deixa eu só te falar, então, para você dar continuidade. Talvez esse é um diferencial. Hoje, o consórcio que eu vendia não tinha adesão. Hoje, o que eu vendo tem adesão, tá? Então, não sei se tem muita diferença. Eu acho que tem uma diferença muito grande. Talvez não. Vamos entrar nesse mérito, já. Então, é o seguinte, muitas vezes, o que impede você de ter um alto nível de fechamento, ou tipo vender 1 milhão, 2, também é a forma da prospecção que você faz. Porque o que acontece? Imagina só, eu chego num lugar, tipo assim, sei lá, embaixo da ponte. Um lugar assim, e diz, olha, eu quero vender esse meu iPhone 13 Pro Max. 7 mil. Quero vender ele. Será que eu consigo vender? Dificilmente. Por quê? Porque as pessoas que estão lá, elas não têm perfil para comprar um celular desse. É um celular de 7 mil reais. Ou seja, as pessoas não têm o perfil lá nessa região para comprar esse celular. Outro exemplo é eu chegar, eu abrir uma casa de show e vou fazer um baile funk. Aí eu faço 1000 panfletos, contrato 2 meninas de shortinho e digo, olha, vão lá na igreja Assembleia de Deus da Penha para panfletar, para vender ingresso. Qual a chance de eu lotar essa casa com um show de funk? Muito baixa, porque eu estou prospectando no lugar errado. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente tem cliente que não compra porque vai muito também da forma como eu faço essa prospecção. Eu prospecto esses clientes e eu só trago cliente que não tem dinheiro. Esse é o grande problema, entendeu? E aí, realmente, eu não consigo vender. Por quê? Porque a pessoa, cara, eu recebi uma pergunta ontem, a menina colocou lá na caixa de pergunta, o cliente não quer pagar nada. Como vender? Eu quase que respondia, dá um carro para ele, entendeu? Compra você um carro, dá para ele, manda ele para casa, faça ele feliz. Por quê? Porque não tem o que fazer. Como é que eu vou vender para um que não tem R$1 no bolso? Entendeu? Não existe, entendeu? Então, muitas vezes é a forma como você faz isso. Já já eu vou abrir para perguntas, porque senão a gente não vai dar. Já é 9h05, tá? Tem muito conteúdo aqui, senão a gente não consegue entregar tudo. Mas vamos lá, já já para vocês perguntarem mais. Então, a prospecção, ela é muito importante, tá bom? E tem uma técnica que eu chamo de prospecção espartana. O que é prospecção espartana? Os espartanos, eles eram exímios guerreiros e ganhavam muitas batalhas, mesmo em pouco número. Por quê? Porque eles tinham diversas estratégias de guerra. Para você ter noção, os inimigos dos espartanos nunca sabiam exatamente o que eles iam fazer, porque eles tinham diversas técnicas de batalha, e aí nunca os inimigos conseguiam, de fato, entender o que ia acontecer na batalha. E por isso era um efeito surpresa que fazia com que eles ganhassem muitas guerras. O que é prospecção espartana? É você ter várias formas de prospecção. É você ter vários níveis de prospecção. Minha mãe me ensinou uma coisa, minha mãe nordestina, Dona Elilde, lá de Natal, me ensinou uma coisa. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, porque se eles caírem no chão, se a cesta cair no chão, você quebra todos os ovos. Então, você nunca pode ter uma forma só de prospecção, você tem que ter várias formas. E eu falo para você, o ideal é que você tenha 3 e o ideal mesmo, mínimo 3, e que o ideal mesmo que você tenha aí pelo menos aí 5, 6, 7 formas de prospecção, para que você sempre tenha clientes de vários níveis. Claro, você vai ter a prospecção que traz mais, mas você tem que ter as outras. Falando que a nossa amiga falou sobre a questão do Google, é uma forma interessante?
mas não é a melhor. E o que acontece? Hoje, entenda bem o meu lado, hoje eu tenho 1 minuto para ensinar uma técnica de venda lá no vídeo. 1 minuto só. Imagina só, ter que ensinar a técnica de venda, ter que ensinar as outras formas, dizer que não é a melhor e ainda dar um script ensinando como é que faz a ligação. Nem o Mr. M consegue fazer isso. Então, a gente, hoje lá no Instagram, a gente vai trazer uns conteúdos que são conteúdos que eles são um estalo. Ele é tipo assim, só um negocinho assim para o cara acordar. Mas realmente a gente não consegue dar uma técnica, como eu estou dando para vocês aqui hoje. Eu estou falando aqui com vocês já 1 hora e 10 minutos. Para poder trazer um pouco de conteúdo para vocês. Olha só a profundidade do negócio. Então, a gente precisa trazer muitas coisas. Mas vamos falar um pouco sobre essa técnica e vamos falar sobre outras técnicas. Então, você tem que ter várias formas de prospecção. Porque se você só tem uma, a minha forma de prospecção é anunciar na OLX e no Marketplace. A minha forma de prospecção é fazer porta a porta. Eu trabalho com indicação. Eu trabalho com Instagram. Eu trabalho... Você tem que trabalhar com tudo no final das contas, um pouco de cada. E tem coisas que vão dar mais resultado e menos resultado. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou do Rio de Janeiro e quero ir para São Paulo. Eu posso ir a pé, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de moto, eu posso ir de carro e eu posso ir de avião. Se eu for a pé, talvez eu demore 3 dias, 2 dias. Se eu for de bicicleta, talvez eu demore 1 dia. Se eu for de moto, talvez eu demore meio dia. Se eu for de carro, talvez eu demore 5 horas. E se eu for de avião, eu vou demorar 1 hora. Então, todas elas me dão resultado. Ir a pé dá resultado, porque eu chego em São Paulo. Ir de bicicleta dá resultado, porque eu chego em São Paulo também. Ir de moto também me dá resultado, porque eu chego em São Paulo também, mas cada estratégia vai ter um desgaste físico, financeiro. Para ir a pé é mais barato do que ir de bicicleta? Porque se eu tenho que comprar uma bicicleta, é mais barato, mas o desgaste que eu vou ter para ir a pé. De bicicleta, o desgaste que eu vou ter. E de moto, desgaste. De carro, gasolina, de avião, pagar passagem. Então, cada ação que eu tenho um nível de desgaste. Por exemplo, montar uma lista fria no Google. Qual é a grande vantagem? É de graça. Eu não vou gastar nada para montar essa lista. Eu já montei lista no Google de 5.000 pessoas para dar para vendedor ligar. É de graça? É. Qual é o ônus? Porque o bônus é que é de graça. O ônus é porque eu vou ligar para uma lista de pessoas que eu não sei se ela tem interesse em comprar um carro ou uma casa. Então, eu vou ter um desgaste de ligação muito maior. Então, hoje, se eu for ligar para pessoas que já estão interessadas, que clicarem no anúncio, talvez eu ligue para 100 pessoas, talvez eu consiga negociar com 70. Se eu ligo para 100 pessoas de uma lista fria, talvez eu consiga negociar com 10. Então, eu vou levar muito mais não. Eu vou levar muito não para poder conseguir levar um sim, para poder dar continuidade numa conversa, para poder chegar numa venda. Então, eu tenho que entender que cada estratégia ela vai ter um preço. Ou ela vai me pedir dinheiro, ou ela vai me pedir desgaste físico. Ter que ligar muito, de ter que levar muito não. Então, montar uma lista fria lá no Google é maravilhoso por um lado. Eu não preciso gastar nada. E eu tenho outras dezenas de formas de mostrar para vocês como montar a lista gratuita. Eu consigo tranquilamente montar uma lista de 15.000 pessoas amanhã. Facinho. Monto 15.000 pessoas para ligar, para a equipe ligar. Mas a equipe vai, literalmente, como diz o ditado, se lascar de ligar. E levar não, levar não, levar não, e levar não, levar não, e não, e não, e não, e não, e não. É golpe, é golpe, é golpe. Não ligue mais para mim. Como é que você conseguiu o meu número? E vá para o inferno, sai da minha vida. É isso aí. Vai conseguir vender? Vai. Vai sair venda. Porque toda ação tem um resultado. Só que tem um desgaste. E aí eu tenho que encarar que eu vou ter que ter esse desgaste. É igual dizer, eu vou para São Paulo a pé. Eu vou conseguir chegar em São Paulo? Vou, mas eu vou chegar só o pó da rabiola, só a capa do Batman. Entendeu? É do mesmo jeito. Vou pegar essa lista fria aqui de 5.000 pessoas, vai sair venda, vai. A taxa de conversão talvez seja de 1%. De 5.000 pessoas, talvez eu feche ali até 50 vendas. Pode ser que dê certo.
dependendo, um prazo aí de 2 meses, por aí. Mas o desgaste vai ser absurdo. Tem que ligar mesmo, vai ter que sofrer, vai ter que pagar o preço. Entendeu? Então, é uma ação. Então, o que é a prospecção espartana? Tem que ter várias ações, tá? Então, eu tenho que montar uma lista fria, eu tenho que fazer um trabalho nas redes sociais, eu tenho que fazer um trabalho de indicação, eu tenho que fazer um trabalho de recomendação. E qual a diferença, Joelson, de indicação para recomendação? Simples. A Thalita chega e diz assim, Joelson, fala ali com a Caroline, que ela pensa em fazer um consórcio. Chegou a Caroline. A Thalita me indicou, você disse que você está pensando em fazer um consórcio. Isso é uma indicação. O que é uma recomendação? A Thalita liga para a Caroline. Caroline, é o seguinte, está indo um vendedor vai entrar em contato com você aí, Joelson. Cara, ele é fantástico, Caroline. Pode fazer com ele de olho fechado, eu recomendo. Quando eu vou falar com a Caroline já está... Onde é que eu assino? Então, existe a indicação, existe a recomendação. São duas coisas diferentes. E aí, o que acontece? Existem várias estratégias de prospecção. E hoje, a nossa aula não é exatamente sobre prospecção. Quis trazer para vocês isso aqui, para vocês entenderem que vocês têm que ter várias formas de prospecção. Não só uma. Montar várias estratégias. E para ajudar a nossa amiga que solicitou aí como ligar para essa lista, eu tenho um script e eu vou dar para vocês de presente. Fora tudo que eu já dei. Então, eu vou dar para vocês de presente, eu vou subir na plataforma esse e-book lá para vocês gratuitamente. Um script de como ligar para essa lista. Beleza? Prospecção espartana. Abordagem consultiva. É fundamental é entender o seguinte. Hoje, para que eu consiga ter mais volume de vender 1 milhão, e outra coisa, vender 1 milhão para 3 pessoas é maravilhoso, para 2 pessoas é maravilhoso. Eu tenho que ter uma abordagem mais consultiva, eu tenho que ter uma abordagem mais focada em fazer perguntas, eu tenho que ter uma abordagem mais focada em escutar o cliente, entender o cliente. Porque muitas vezes eu quero fechar a venda, só que eu não me preocupo em gerar relacionamento com o meu cliente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. De 100% da venda, 80% é a abordagem. A abordagem é a coisa mais importante que existe. E aí você chega para o vendedor e fala assim, meu amigo, você não está vendendo, o que está acontecendo? Ele fala, não, meu problema é fechamento. Eu abordo o cliente, explico o consórcio para ele, ele não faz. E o meu problema é que eu não sei dar fechamento. Explicar não é vender. Explicar não é se relacionar. Explicar não é abordagem consultiva. Explicar é você falando sem parar. Não, porque o consórcio é bom, porque o consórcio começou na década de 60, eu tenho um plano aqui para você, que você vai fazer. Só para ter noção, eu estava contratando uma vendedora, e um dos testes de contratação era ligar para mim para vender consórcio. Ela ligou para mim, eu não consegui falar. Ela, não, porque o consórcio é bom, porque é um plano aqui que você vai ser sorteado, tem um sorteio todo mês, porque tem assembleia, e aqui a gente tem você, e é melhor que o financiamento. Eu nem perguntei, nem falei em financiamento, porque é melhor que o financiamento, porque é mais barato, porque aqui você vai ter um plano muito bom, e eu tenho uma assembleia agora dia 12, você já pode ofertar o lance, é lance livre, é lance fixo, é lance embutido, é lance desembutido, é lance mágico, e vem para mim, e blá, 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 e bebê. E muitas vezes você faz uma abordagem dessa, aonde só você fala e o cliente olha para você e diz assim, tá bom, e eu tiro quando? E me garante para me tirar. Por quê? Porque o cliente não respeita você, porque ele vê que você é uma pessoa desesperada para vender. Doida para vender, tô doido para vender. E aí o cliente não compra. Porque as pessoas amam comprar, mas odeiam que as pessoas vendam para elas. Então, eu tenho que trabalhar muito mais uma abordagem, tenho que fazer uma abordagem muito mais consultiva. Uma abordagem que, de fato, eu escute o meu cliente. Eu entenda o meu cliente. Aí eu vou responder a pergunta que a nossa amiga fez lá no começo, que ela perguntou. E quando o cliente pergunta como funciona, o que eu falo para o cliente? Então, você tem que fazer dessa venda algo natural. Tem que ser natural, tem que ser uma conversa natural. Então, muitas vezes o que a gente faz? A gente já quer logo explicar o plano, a gente quer logo jogar nos peitos do cliente um prazo, uma parcela,
e diz, vamos fechar, e o cliente olha, não, mas eu preciso pensar. Ele precisa pensar, não é porque ele precisa pensar porque ele não confia em você. Ele tem medo de gastar o dinheiro dele com um negócio que ele acha que não vai dar certo. Ele não vê você como uma pessoa que, de fato, resolve a bronca dele. Esse é o jogo. Essa é a parada difícil aí, no final das contas. Entendeu? Então, eu tenho que fazer uma abordagem que eu escute mais o cliente, que eu faça as perguntas. Ah, Joyce, como é que faz isso? Como é que eu abordo o cliente fazendo perguntas, conversando com ele? Como é que eu faço desse jeito? Tem alguém aqui que quer fazer uma conversa comigo? Quem quer falar? Já abre o microfone e fala eu, que já fica já aqui. Quem quer fazer aí? Eu, Sueli Moreira. Vamos lá. Vamos lá, Sueli. Sueli, digamos que a gente está conversando aqui, né? Você chegou aqui no escritório, a gente está conversando, eu nem sei o que você quer, nem sei o que você quer. Você apareceu aqui, caiu de paraquedas na minha frente, não sei nada sobre você. A gente vai bater um papo. E a gente vai conversando. Você tem interesse, de repente, em comprar um imóvel, de repente, em ver opções de crédito, talvez o consórcio, talvez não. Você está indeciso, você tá querendo uma casa. A gente vai conversar um pouquinho aqui, tá bom? Essa conversa, ela é uma conversa de abordagem. Então, eu não vou dar fechamento em você, porque a intenção nesse momento não é fechar a venda. A intenção nesse momento é entender. Não quer. Oi, Sueli, como é que você está? Tudo bem? Eu tô bem, e você? É o melhor agora falando com você está recebendo você aqui. Diz uma coisa, como é que eu posso ajudar você? Você veio visitar a gente aqui? Então, na realidade, eu estou pensando, ou investir, ou comprar um imóvel, Você está sei lá, pensando em investir ou comprar um imóvel? Ah, legal. Que legal. Aí, Sueli, me diz uma coisa. No caso, como você está pensando em tal, então você está pensando em, de repente, usar o imóvel como investimento, seria isso? mas assim, como eu não conheço seu escritório, eu não conheço como funciona consórcio, eu tô meio assim, Aham, né? Dúvida, né? Seu escritório é novo, então eu aham. tô meio que é um bom negócio, né? Não te Entendi. conheço, então a gente fica com o pé atrás, né? Claro, é Sempre é natural, né? Quando você não conhece alguma coisa, você sempre vai ter algum tipo de receio, né? É muito natural isso, né? É normal isso. A mesma coisa de eu ver uma marca de refrigerante que eu nunca tomei na vida, eu pensar, cara, eu só tomo Coca-Cola, né? Que marca de refrigerante é essa? Será que vai me dar uma dor de barriga, né? Então, Sueli, é muito natural isso. E eu quero falar uma coisa para você. Hoje o meu trabalho ele é muito mais voltado para a solução do cliente do que simplesmente para lhe fazer uma venda. Então, eu quero falar para você que, nesse momento aqui, o que eu preciso mais é entender você, entender o que você está pensando e, de repente, trazer algumas soluções aqui. E se fizer sentido para você lá na frente, se quiser dar continuidade, tudo bem. Também, se não fizer, não tem nenhum problema. A amizade é a mesma, eu não vou ficar com raiva de você, não. Tudo tá bem? bom. Sim. Então, me diz uma coisa. Então, você tá pensando em comprar um imóvel e usar como investimento, é isso? Na verdade, eu pago aluguel, né? Então, eu falei, vou pagar aluguel até quanto? Quanto tempo, né? Vou continuar pagando até Ah, quando? entendi. Então, no caso, o seu objetivo, na verdade, é sair do aluguel. Exato. Ah, perfeito. Não, realmente, hoje, essa questão do aluguel é algo que muitas pessoas querem, né? Na verdade, eu também morei durante muitos anos de aluguel. Também, para mim, eu sempre tive aquele sonho de morar no que é meu, né? Então, eu entendo perfeitamente essa sua busca. Me diz uma coisa, hoje você já mora de aluguel há quanto tempo? Já fazem 10 anos, 10 e anos. 10 anos, né? E eu estava pensando no seguinte, como eu pago aluguel, meu nome está em restrição, eu consigo fazer consórcio de financiamento? Eu não consigo. Aí eu pensei na hipótese do consórcio. Sim, o consórcio ele pode ser uma opção, até porque ele é uma maneira muito boa de planejamento. Por exemplo, eu estava contando para você agora que eu morava de aluguel, né? O meu imóvel, ele veio do consórcio, né? Inclusive, é isso que eu trabalho muito, ajudando muitas pessoas hoje, em relação ao consórcio. Me diz uma coisa, aí nesses 10 anos que você vem pagando aluguel, você se organizou de repente para hoje ter algum valor de entrada para esse imóvel? Como é que está o seu planejamento em relação a isso? Não tenho, não me planejei, estou pensando em me Aham. planejar agora, mas a princípio não tenho nada para investir.
Entendi. Mas sabe o que é bom? Sabe o que é bom? Porque nesse momento, agora você está se planejando, você falou a palavra certa. Agora eu quero me planejar para isso. Isso é fundamental. Dentro do teu orçamento, eu sei que você está pagando aluguel. Se você tivesse que fazer um investimento futuro para você ter um imóvel, qual o valor hoje se encaixaria dentro do seu orçamento para você pagar por mês? Olha, eu acredito que até uns R$ 600 eu conseguiria pagar. Até uns R$ 600 você consegue pagar. Uhum. Ah, maravilha, maravilha. Isso já é um valor que a gente já pode pensar aqui, de repente, em algum plano, de repente. Nesse momento, eu quero mais entender o teu contexto, né, para poder ajudar você, como eu falei no começo. A minha intenção aqui não é simplesmente chegar para você e falar, faça um consórcio comigo, porque isso todo mundo já faz. A minha intenção sempre é procurar, ao máximo, entender meu cliente e ajudar ele a buscar uma solução assertiva, uma solução que resolva o problema dele, porque no final, você não quer consórcio ali, o que você quer é a sua casa. Né? O consórcio ele vai ser um meio para isso, né? Ele vai ser uma das coisas que vão ajudar você a chegar lá. Pronto, paramos aqui. Ah, tá. Obrigado. O que eu fiz agora? O que eu fiz agora com a Sueli? O que eu fiz agora com a Sueli? Colhi informação. Eu sei que a Sueli olha como é que é a história. A Sueli começou falando em investimento, depois já mudou o negócio para o aluguel. Então, o que acontece? Isso é muito natural, o cliente nem ele sabe o que é às vezes. Então, eu tenho que ir qualificando. O que é uma abordagem consultiva? Essa que eu fiz agora. Fui conversando com a Sueli. Sueli apresentou a objeção, eu contornei. Entendeu? Eu não fiquei, não, meu escritório é bom. Não, minha empresa é boa, sim. Minha empresa é de confiança. Olha aqui meu Instagram. Olha aqui, eu sou de verdade. Porque eu não fui perder tempo tentando me explicar. Eu simplesmente concordei com ela, fiz ela entender que esse não é o meu objetivo principal e continuei a conversa, entendeu? Então, a abordagem consultiva é isso. Então, agora eu sei que ela pode pagar R$ 600 por mês, agora eu sei que ela não tem lance, que ela vai precisar planejar, né? Eu vou precisar inserir na cabeça dela o planejamento, né? Então, agora eu sei vários fatores. Ela já me trouxe uma coisa que foi fantástica. Eu já tentei financiamento, não deu certo. Lá na frente, se ela me disser assim, lá na fase de negociação, se ela me disser assim, mas acho que eu não vou querer o consórcio. A primeira coisa que eu vou perguntar para ela é, Sueli, você já falou para mim que financiamento não é realidade. Você falou que nesse período de 10 anos que você paga aluguel, também você não juntou nenhum dinheiro para você poder ter uma entrada para o seu imóvel agora. Então, consequentemente, você não tem o valor de à vista. Qual a decisão que você vai tomar nesse momento? Não fazer nada ou investir no seu futuro e recuperar os 10 anos que você deixou para trás que você não investiu? Ou você pretende pagar mais 10 anos de aluguel? Você está entendendo? Então, essas informações que a Sueli foi passando para mim, eu fui colhendo aqui, e quando vem a objeção, já estou preparado, entendeu? Então, isso faz muita diferença. Assim que eu terminar o quadrante aqui, eu já abro para perguntas mais uma vez, tá bom? Já para perguntas mais uma vez. Então, eu tenho que ter abordagem, tem várias formas de prospecção, eu tenho que ter abordagem consultiva, eu tenho que ter uma fórmula secreta para quebrar a objeção. Qual é, Joelson? Eu acabei de revelar uma delas para vocês. Para você quebrar qualquer objeção, existem 4 passos. 4 passos. Quais são eles? Primeiro, concorde com o cliente. Quando você concorda com o cliente, você quebra o padrão. A Sueli quis crescer para cima de mim com objeção. Eu vim, concordei com ela. Você viu que ela já deu uma amansada. Por quê? Porque eu quebrei o padrão. Quando o cliente apresenta uma objeção, o cérebro dele, o subconsciente dele, se prepara para o confrontamento. Vem para cima de mim. Vem para mim. E quando você concorda com o cliente, você quebra esse padrão. Já eu vou quebrar as principais objeções também, tá? Então, segura aí. Você quebra esse padrão. Segunda coisa, descubra se a objeção é verdadeira. Descubra se a objeção é verdadeira. Nem sempre a objeção é verdadeira. Por exemplo, a objeção da Sueli, nesse caso aí, talvez, dessa questão dela falando que ela está insegura, pode ser nem seja isso. Pode ser que no final das contas só que ela não quer tomar uma decisão.
o que ela quer que alguém apresente algo bom para ela. Às vezes o cliente chega para você e fala assim, ó, tô achando essa parcela cara. Eu pergunto, está cara em relação a quê? Qual o plano mais barato que você já viu que esse essa semana? O cliente já diz, não, na verdade é porque essa parcela está alta para mim. Ah, então, a verdade é que essa parcela está alta para você. E não que ela é cara. Então, muitas vezes eu tenho que fazer perguntas para entender o cliente. Então, o cliente fala, essa parcela está cara. Está cara em relação a quê? Eu tenho que descobrir se essa objeção é verdadeira. Outro caso, o cliente fala assim, olha, essa... Igual colocaram aqui, essa... Eu não tenho esse valor, eu não tenho esse valor da adesão. Não tem esse valor da adesão. Aí eu faço uma pergunta, tá? Mas há quanto tempo você está planejando e você ainda não tem esse valor? Quanto tempo? Igual a Sueli. Eu falaria, Sueli, há 10 anos você está pagando aluguel. Há 10 anos que você não guardou nada. Então quer dizer que a partir de agora tudo vai mudar? E você vai passar a guardar? Porque antes você não tinha guardado. Você concorda comigo que é muito mais fácil quando você tem um compromisso de pagar a parcela por mês, você conseguir esse valor, do que você ter que esperar? Entendeu? Então, eu tenho que fazer uma pergunta que vai incomodar o cliente para que ele revele a real objeção. Na verdade, é porque... E aí ele começa a falar. Tá? Então, passo 2. Descubra se a objeção é real. Passo 3. Traga o cliente para a sua realidade. Foi o que eu fiz com a Sueli também. A Sueli começou a falar, mas é normal e tal, mas eu estou aqui para ajudar você. Ou o cliente fala assim, olha, eu prefiro fazer um financiamento. Tá, mas você concorda comigo e hoje o financiamento é uma realidade para você, devido à entrada, devido à sua instituição, por exemplo? Concordo, Joelson. E aí vem o quarto passo, qual é? Pergunta de fechamento. João, se eu conseguir hoje um plano que se encaixe dentro da parcela que você procura e que a gente consiga uma média de lance que, de repente, com o lance embutido, a gente consiga se aproximar dela, você faz o consórcio comigo? O que essa pessoa diz geralmente? Faço. Ou então, por exemplo, o cliente disse que a parcela estava cara. João, se eu conseguir uma parcela que se encaixa dentro do que você está me pedindo, você faz comigo? Pergunta de fechamento. Então, sempre eu vou conduzir uma objeção com concordar com o cliente, fazer perguntas de incomodação para entender se a objeção é verdadeira, trazer o cliente para a realidade e fazer perguntas de fechamento. Isso serve para qualquer objeção. Claro que para me dar uma mentoria de objeções para vocês, talvez eu demorasse também mais 2 horas. Hoje é só sobre fechamento. E olha só a quantidade de conteúdo. Fechamento matador. É um fechamento matador. O que é um fechamento matador? O que é um fechamento matador? Muita gente acha que fechamento matador é obrigar o cliente a fechar. Você vai ter que fechar comigo, porque você faz agora, não tem mais vaga no grupo. O cliente olha para você e diz, tá bom, quando tiver outro grupo com vaga, me avisa. Aí você, vou estar logo vontade de chorar, né? Por que eu estou falando isso? Que eu já ouvi isso, cliente. Eu já usei também essas técnicas, né? Só tem essa vaga no grupo. O cara, tá bom, quando tiver outra vaga, me avisa aí, me liga aí. Não tem problema não, não tem pressa não. E você fica, meu Deus, e agora? Fala o quê? Tá bom, então. Ai, meu Deus do céu. Então, a melhor forma de fazer fechamento é fazer perguntas. Quando você faz perguntas, você faz o cliente pensar, faz o cliente analisar, que eu já vou trazer algumas coisas, e eu tenho 3 perguntas clássicas. Joel, foi você que inventou essas 3 perguntas? Não. Inclusive, eu aprendi elas com o Thiago Reis. Depois sigam lá, @Thiago Reis. Muito bom também. Conteúdo fantástico no Instagram. São 3 perguntas, mas que eu comecei a aplicar, cara, e dá muito resultado também. E é fazer perguntas que eu já fazia antes, só que essas 3 são mais bem formuladas, que é bem simples. Bem simples mesmo. Que é o quê? Entendeu o plano? Você entendeu o plano? Entendi. Esse plano faz sentido para você? Você vê ele como uma solução? Faz sentido? Joyce, faz. Vejo como uma solução, sim. Ficou alguma dúvida? Não. Vou precisar do seu RG, CPF ou sua habilitação para concluir o processo, para concluir o plano.
Gostou do plano? Não, Joyce, não gostei. Qual plano eu poderia apresentar para que você gostasse? E aí eu vou e apresento. Aí pergunto de novo, gostou do plano? Gostei, esse plano agora eu gostei. Faz sentido para você? Faz. Tem alguma dúvida? Tem, minha dúvida é sobre isso aqui. Respondo a pergunta dele. Tiro a dúvida dele e volto para a mesma pergunta. Você tem mais alguma dúvida? Não. Preciso da sua documentação. Então, não tem muito segredo. É fazer essas 3 perguntas e ter os 3 sims. Se eu tenho um não delas, eu volto, resolvo e volto e pergunto de novo. Ah, Joyce, mas o cliente disse que vai pensar, o cliente diz isso, o cliente diz aquilo. Vou chegar aí, tá bom? Vou chegar aí. E vai ser isso aqui, deixa eu ver se já é aqui. Que é exatamente isso aqui. Perguntas antes de a gente entrar aqui. Pode mandar bala agora, vou abrir de novo aí para vocês perguntarem. Joelson, Sueli de novo. Oi, Sueli. Uma pergunta, até foi um colega até escreveu aí também. O cliente chegou na minha empresa, ele quer fazer o consórcio, mas não tem adesão. Então, não vai fazer. O que você faria com esse cliente? Eu coloco na lista de transmissão, vou alimentando ele, né? Mas da DOCA acaba deixando ele, não fecha. Mas também não pode esse cliente, né? O que você faria? Olha, eu sou uma pessoa que eu sou muito mais analítica em relação a isso. Você está me contando é um problema. Agora a grande questão é qual a causa desse problema? E aí vamos lá, vamos pensar junto. 90% dos clientes que falam que não tem dinheiro é mentira. Ele tem dinheiro. Se eu perguntar a vocês aqui agora, quem pode me emprestar R$1.000? Talvez todos os que estão aqui dissessem, Joelson, não tenho. Né? Não tenho R$1.000. Mas se eu dissesse assim, ó, seu filho está sequestrado em posse de dois terroristas aqui, você tem que pagar 10 mil. Você arrumaria esses 10 mil agora. Agora. Você levantava 10 mil assim, 10 minutos. Se eu dissesse assim, ó, você está com uma doença, um parente seu está com uma doença terminal e tem que fazer uma cirurgia agora, ou faz ou morre. E é 50 mil. Você arruma 50 mil em 10 minutos. Então, essa questão do cliente que não tem dinheiro, 90% das vezes é mentira. A grande questão é, o que você apresentou não é emergencial, não é prioridade para ele poder tirar o dinheiro do bolso. Não é prioridade para ele. Simples assim. Você entendeu? Não é prioridade para ele naquele exato momento. Você disser para mim, Joelson, compre aqui uma cafeteira. R$300, na loja 1.000. Eu ainda não compraria, porque não é prioridade para mim ter uma cafeteira agora, eu já tenho uma. Né? Entendeu? Então, muitas vezes o cliente não compra porque ele não vê prioridade. Essa é a causa do problema. Você me apresentou um problema e eu estou contando para você por que esse problema acontece. Eu vou dar só uma mutada aqui, minha querida, só enquanto eu falo aqui e aí já sei, se quiser já para você falar não. Então, muitas vezes é a causa. Por que o cliente fala que não tem dinheiro? Porque ele olha para você e diz assim, cara, não sei se vale a pena eu pegar o dinheiro que eu tenho na minha conta e colocar nisso aqui. Tenho medo. Ele não está confiante. Ele não vê aquilo como uma prioridade para ele. Joelson, o que causa isso? O que causa esse problema? A forma como eu abordo. Se eu não faço uma abordagem consultiva. Se eu vou muito com sede ao pote. Entendeu? Então, a forma como eu converso com o cliente faz muita diferença para que ele se sinta confiante ou não. Se, de fato, eu entendo o problema dele para apresentar uma solução dentro do que ele precisa, ou se eu trabalho só, muitas vezes, com uma tabela ali mostrando para ele, muitas vezes nem pergunto direito o que ele precisa, já jogo ali um crédito, uma parcela. Se eu não me apresento como um especialista, hoje eu vou atender um cliente, cara, a primeira coisa que eu vou falar para ele é sobre investimento. O quanto ele está ganhando, o quanto ele está tendo retorno, antes de tentar vender para ele. Para você ter noção, eu nunca converso com o cliente pensando em vender para ele. Eu sempre tento tentar pensar na solução. E tem vezes que eu falo com o meu cliente que a solução nem é consórcio. Tem situações que realmente não é.
Então, muitas vezes, esse cliente, ele olha para o vendedor, ele vê uma pessoa que quer vender para ele. Então, tem que ter muito esse cuidado. Se você começar a trabalhar melhor os atendimentos, eu tenho certeza que isso muda, porque mudou para mim. Vai ter um cliente que não tem dinheiro? Vai. Mas ele é minoria. Ele é, assim, é muito pouco. É aquela pessoa que realmente ela não tem mesmo. Ela está zerada na conta, o cartão está estourado, a vida dela está uma desgraça. Dá para ajudar essa pessoa? Dá. E aí ela vai ter que se planejar para ter, eu vou agendar o dia. Então, você não tem esse dinheiro hoje, qual o dia que você teria? Dia 10 você tem? Né? Ah, não tenho nem previsão. A compra desse imóvel é prioridade para você? A primeira pergunta que eu faço, é uma prioridade para você? Você vê isso como uma prioridade na sua vida? Ou se você estivesse fazendo uma decisão financeira hoje, outras coisas estão na frente? Porque se não é prioridade para o cliente, também não é prioridade para mim, próximo cliente. A gente não vai vender para todo mundo, tá? Uma coisa que você tem que colocar na tua cabeça é, você não vai vender para todo mundo. Vai ter as pessoas que você não vai vender. É um funil, ó. Aqui vai ter um número maior de pessoas, aqui um número menor, aqui um número muito menor e aqui embaixo um número menor ainda. Então vai ter as pessoas que não vão comprar. E tudo bem. Próxima pessoa, próximo cliente, demite os clientes. Se o cliente não tem condição financeira, ou eu pago para ele, ou eu aguardo o dia que ele possa pagar. Eu tenho que fazer. Mas isso não é maioria, é minoria. Se você tem muito cliente que não tem dinheiro, o atendimento, a abordagem não está sendo boa. Precisa melhorar. Entendeu? Só tendo 10 clientes, 8 não tem dinheiro, tá errado. Tendo 10 clientes, um não tem dinheiro, tudo bem, normal, faz parte. Realmente vai ter o que não tem dinheiro mesmo e é normal isso. Então, eu tenho que também fazer essa análise do meu trabalho para entender isso, para poder seguir em frente. Tá bom? Pode falar, pergunta? Oi, Jaelson, sou eu de novo, Jaqueline. Só falando com você que foi que falou assim, mas esses clientes imediatistas, né, que fala que vai comprar e não compra e tal. Você deu exemplo aí mesmo, que eu estava com um cliente que ele queria um valor de um plano com valor de parcela alta e não podia pagar. Aí ele ficou, tipo, meio querendo me enrolar. Aí eu disse assim, ó, ou você encara a sua realidade, que é essa daqui, ou senão você sempre vai ficar de ano a de ano. Quando você resolver o que você quer, você me procura. Quando foi hoje, ele fechou a realidade dele, porque disseram, a sua realidade é esse valor de parcela. Não adianta eu querer vender esse valor de parcela mais alta, que amanhã você vai cancelar, porque você não vai dar continuidade. Ah, Jaque, eu disse, não, você não vai dar. Porque se você está dizendo que não tem para pagar o valor de parcela agora, imagine o mês que vem, os outros meses. Ah, mas eu quero contemplar de primeiro. Eu disse, meu filho, tu não tem nem dinheiro de parcela, já está pensando em contemplação para ontem? Não existe. É aquela coisa, né? Se a gente tivesse poder de dar carro para todo mundo, eu tinha uma frota de Uber para alugar. Olha. E eu lembro que você falou, você tem que criar identidade. A rapaz mesmo vai falar assim, mas vem muito cliente que diz que vai fechar e não fecha. Ou você cria a sua identidade, eu também via muito cliente imediatista para mim, Gelson, muito mesmo. Eu gastava meu latim, tudo que eu estava aprendendo, eu ficava ali falando, parecendo uma metralhadora. Depois, quando eu vi que você o tempo todo ali batendo na tecla do seu Instagram, tudo, gente, cria uma identidade, tenha uma postura, seja firme. Quando vê esses clientes, tá caro, eu vou ver. Também nem tá certo. Quando você decidir, você me procura. Assim que eu faço. E depois, volta e meia, eles me procuram. Já que eu vou fechar. Eu digo, ótimo. É porque é porque você se posicionou como uma pessoa também que, cara, eu não estou desesperado para lhe vender. Entendeu? Eu acho que essa é a grande sacada, sabe, Jaque? As pessoas estão vendo você ali como uma pessoa que não tem esse desespero para vender. Então, isso faz muita, mas muita diferença. Quem tem todas as dúvidas que eu não tirei ainda, segura que eu só saio daqui quando tirar todas as dúvidas. Fica tranquilo, tá? Principais objeções. Preciso pensar, quero conversar com a minha esposa, consórcio é ruim, prefiro financiar. Eu coloquei as que eu acho mais, né? E essa preciso pensar, na minha opinião, é a campeã de todos, né? O cara que fala vai pensar, dá um retorno, não retorna mais, você manda mensagem, ele não responde mais no WhatsApp, né?
bloqueia você. Você descobre quando você manda mensagem, vai só um pontinho e a foto sumiu, né, do perfil. Aí você diz, pronto, fui bloqueado, né? Já era. Se liga, o cara não atende mais e aí nunca mais aparece. Como é que eu contorno isso aqui? Preciso pensar. Primeiro passo, concordo com o cliente. João, concordo com você. Realmente tem situações que a gente precisa pensar, né? Você vai tomar uma decisão aí para os próximos 4 anos, né? É um plano de 48 meses, por exemplo. Eu entendo que você precisa pensar. 2, descobrir se a objeção é verdadeira. Mas, João, geralmente quando os meus clientes falam que eu preciso pensar, é porque existe alguma insegurança, ou em relação ao produto consórcio, ou em relação ao meu atendimento. João, existe alguma insegurança em relação ao produto, ou em relação ao meu atendimento? Vou contar uma coisa para vocês. De cada 10 clientes que você faz essa pergunta, 7 revelam a real objeção. Ele vai falar, é a parcela, é o lance, estou com medo. Pode ter certeza. Usa, que você vai ver. Usa, que você vai ver. Boa parte dos meus clientes, a maioria dos meus clientes, quando fala compensar, porque existe uma insegurança ao produto, ou seja, descobrir se a objeção é verdadeira. Ele fala, Joss, mas a questão mesmo é porque, cara, eu tô achando que é melhor financiar. Acho que vai ser mais prático para mim. João, entendo você. No caso, você acredita que é questão da rapidez, é isso? É isso mesmo, Joel. O consórcio demora muito e eu prefiro financiar pela questão da rapidez. João, beleza, eu entendo você. Entendo você. Entendo você. Tá? Já descobri que essa versão é real, então não vou mais tentar descobrir ela. É a real. É essa. Entendo você. Trazer o cliente para a realidade. Mas, João, você já fez a simulação de financiamento? Já. Tá. Como é que ficou? Tantos meses, tantos meses. Ou se ele não fez, eu faço. É importante que vocês saibam fazer isso também, né? Se ele não fez, eu faço. Então, João, você já viu que, no caso, nesse financiamento, você está pagando 70 mil reais a mais? O que você faria hoje com 70 mil reais na sua conta? João, 70 mil reais na minha conta hoje é reformar a minha casa. Pois é, esse é o dinheiro que você vai colocar no banco. Esse é o dinheiro que você vai colocar no banco. João, só rapidinho assim, só a média salarial que você tem. Não precisa falar o valor exato. João, se eu ganho 2 mil. João, se você pegar 70 mil reais e dividir por 2 mil, você sabia que são 35 meses de trabalho seu? Que você está dando para o banco? Você vai trabalhar 35 meses para o banco? Você realmente está disposto a isso? Eu vou colocando o dedo na ferida. Nossa, João, realmente olhando para esse lado é complicado, é facada, né? Mas sei lá, não tem o que fazer. Se eu falar para você, João, que eu tenho um plano aqui, que eu posso apresentar para você, que a gente pode fazer uma compra programada desse teu carro, eu posso ajudar você como ajudei outras pessoas. Você tem interesse em saber mais? E você traz o cliente para a realidade. Entendeu? Então, tem situações em que essas objeções, você tem que ir conduzindo o seu cliente para você poder dar certo. Outra questão. Quero falar com minha esposa. Quero conversar com minha esposa. O que você vai fazer? Primeira coisa, ter o sim do cliente. João, tudo bem, eu entendo que você quer falar com a tua esposa. Hoje, realmente, casal tem que decidir tudo junto, né? Mas me diz uma coisa. Geralmente, quando o cliente quer falar com a esposa e tal, eu faço um acordo com ele. E eu queria saber se você quer fazer esse acordo comigo. Qual é? Se a tua esposa disser, quer fazer o consórcio, você faz? Ele fala, João, faço. O que eu estou fazendo? Fazendo o cliente entrar para o meu lado, ele comprar a ideia, ele dá o sim dele já na história. Faço. Nossa, então fantástico. João, você chega mais ou menos em casa que horas? Chega 7h30. 7h30 eu estou em casa. João, se você for conversar com a tua esposa, vai ficar mais difícil você convencer ela. Por quê? Porque você não vende consórcio, né? Você não é especialista. Talvez você fale para ela, ela não entenda o plano. Talvez ela tenha alguma dúvida e você não consiga tirar. Me permite que nessa hora de 7h30, 8h, eu ligue para você e que eu converse com ela, explique como é que funciona, porque nesse momento é a sua chance de vender para ela pelo telefone. Entendeu? E aí você vai dar show de atendimento para convencer ela. Terminou a ligação? Olha, dona Maria, é o seguinte, conversa aí com o João. O João disse que por mim, que por ele já faz.
amanhã eu entro em contato com vocês para ter um retorno final.